A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco na Rádio da Fraternidade Legítima, meu caro ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro. Essa propriedade natural da comunicabilidade entre dois mundos, que é a mediunidade, e essa enfermidade grave, que é a obsessão, que se estabelece como simbiose das almas que comungam de necessidades reparadoras ou que se excedem nas propriedades de aquisição natural dentro do campo dos excessos, pelos vícios, pelas ilusões, pelo excesso do materialismo em nossas vidas. Você que acompanha conosco já sabe que estamos numa nova temporada de estudos, a 5ª temporada desse programa, referindo-nos à obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo Intuição, e o autor está trazendo experimentos para comprovar a natureza do pensamento. Interrompemos no ponto em que ele iria dizer, em outra experiência, segundo o relato de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, os resultados foram os mesmos. Vassiliev construiu uma cápsula de chumbo, que seria uma barreira até para a irradiação. Então o objetivo desse experimento é provar que o pensamento não é uma onda eletromagnética, como é produzida pela eletricidade. E ele continua dizendo que o personagem Tomaszewski, o emissor, subiu numa escada e escorregou para dentro do que parecia uma enorme geladeira antiga. Em seguida abaixou a pesada tampa abobada. Esta se encaixou numa canaleta cheia de mercúrio e a cápsula ficou perfeitamente selada. Então todos esses metais são para impedir as irradiações e as ondas eletromagnéticas. Nenhuma onda poderia entrar ou sair dali. Tomaszewski imaginou Fedorova adormecida no interior da jaula de Faraday. Ela perdeu a consciência. Essa telepatia de impacto parecia funcionar ainda melhor no interior de todos os anteparos de chumbo. Então, meu caro ouvinte, eles estão provando que o pensamento tem uma natureza diferenciada. E todos ficaram muito surpresos, ficaram assombrados, escreveu Vassiliev. Estávamos como que hipnotizados por esses resultados inesperados. Ou seja, a pessoa que seria hipnotizada dentro da câmera foi hipnotizada realmente a partir das sugestões do pensamento do emissor, provando então que o pensamento pode ultrapassar a matéria. Prosseguindo em suas investigações, Vassiliev e sua equipe, partindo do fato de que as ondas eletromagnéticas diminuem de intensidade à medida que aumenta a distância, enviou um dos seus colaboradores, Tomaszewski, para um lugar distante 1.600 quilômetros, no local chamado Sebastopol, perto da Crimeia. A paciente, Ivanova, não sabia que estava sendo submetida a uma experiência. No momento combinado, Tomaszewski, num passeio que fazia junto ao mar, concentrou-se. A 1.600 quilômetros de distância, Ivanova perdeu a consciência à hora aprazada, enquanto conversava com o Dr. Drambowski. Assim, Vassiliev construíra o que ainda constitui a melhor prova de que a telepatia nenhuma relação guarda com as ondas eletromagnéticas.
pois que se estas se degradam com a distância, para o pensamento ela nada significa. Avaliamos perfeitamente, escreveu Vasiliev, a responsabilidade que assumimos por chegar a uma conclusão dessa natureza. E o autor nos oferece no rodapé essas explicações. Sabe-se que a intensidade da energia eletromagnética diminui de forma proporcional ao quadrado da distância em relação ao ponto da emissão de energia. Na física, esse fato é conhecido como a lei do inverso do quadrado. Essa lei é válida para forças eletromagnéticas, eletrostáticas e gravitacionais. E com relação à conclusão de que o pensamento não tem nada a ver com as ondas eletromagnéticas, isso está registrado em experiências psíquicas, além da cortina de ferro. E o autor esclarece que essas e outras evidências mostram o pouco que ainda sabemos a respeito. E não pode ser desconsiderado o fato de que a energia eletromagnética é de ordem física, ao contrário do pensamento, em sua essência. Na verdade, apenas constata-se a realidade da telepatia como um fenômeno corriqueiro, observável. Aliás, no próprio reino animal, ainda que em nível rudimentar, acompanhando sua própria evolução psíquica. De fato, a telepatia, como todas as faculdades psíquicas, é uma aptidão que se elabora através dos milênios de evolução do ser. Amostras desse desenvolvimento comparecem bem visíveis, principalmente nos animais que mais proximamente conosco estagiam na escola Terra. Modernas experiências científicas comprovam a conexão telepática entre animais da mesma espécie. Autores diversos relatam inúmeros fatos relacionados com a telepatia animal, envolvendo não só os mamíferos, especialmente cães, cavalos e elefantes, como certos tipos de insetos, entre eles a abelha e a formiga. É o livro de Ivan Sanderson, Estudando as Formigas. Chegou à conclusão de que algum tipo de telepatia primitiva seria o agente de coesão de grupo. Entende-se, pois, que a faculdade de pensar já se encontra nos animais, embora de forma menos contínua que nos seres humanos, quando então já surge também mais desenvolvido o fenômeno telepático. Então, com os animais, meu caro ouvinte, o pensamento é fragmentado. E conosco, espíritos já individualizados e formados, o pensamento é contínuo. E assim o fenômeno telepático ocorre de forma mais desenvolvida com os seres humanos, com os espíritos. Indaga-se hoje sobre sua dinâmica, mas é difícil compreendê-la quando sequer ainda conseguimos entender o que seja o pensamento em si, em suas dimensões volitiva, afetiva e cognitiva. Então, meu caro ouvinte, o que é o pensamento? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Escreve André Luiz: nasce o pensamento das profundezas da mente, em circunstâncias que agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque em verdade a criatura pensando cria sobre a criação ou o pensamento concreto do Criador. Esse trecho foi retirado da obra Mecanismos da Mediunidade, o autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E também em fator importante a ser considerado, o pensamento é de natureza espiritual. Aliás, o meio comum de comunicação entre os espíritos desencarnados é a telepatia. De fato, assinala André Luiz que, embora às vezes na dimensão espiritual, as pessoas desencarnadas não prescindam da linguagem articulada. Basta um grau de afinidade entre elas para que se entendam harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras.
Esse trecho foi retirado da obra E a Vida Continua, também do autor André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E mais, entre os encarnados, o pensamento se expressa através dos neurônios físicos, sob a ação do perispírito, mas em sua essência existe independentemente dos cérebros físico e perispiritual. É a alma que pensa. O ser humano, quando encarnado, mostra-se um ser trino, alma, perispírito e corpo. Desencarnado é um ser dual, alma e perispírito, que constitui o espírito propriamente. E o que pensa traduz-se na dimensão física, graças à complexa dinâmica neurofisiológica, regida pelos centros coronário e cerebral. Os sistemas de centros vitais do perispírito, também conhecidos como centro de força, é constituído pelos centros coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. E o autor continua dizendo: compreende-se até agora que o fenômeno telepático ocorre, primeiro, entre os encarnados, segundo, entre desencarnados, terceiro, entre desencarnados e encarnados, e quarto, entre encarnados e desencarnados. A telepatia entre encarnados encontra-se hoje fartamente demonstrada tanto no estado de plena lucidez, conforme comprovado por Ryan e sua equipe na Universidade de Duke, como no estado de transe hipnótico, em que o paciente reage às sugestões mentais do hipnotizador, podendo ser levado ao transe por meio da indução telepática. Alfred Still observa a propósito que diversas experiências chegaram a demonstrar que pacientes hipnotizados reagiam até mais prontamente às sugestões mentais do hipnotizador que os agentes receptores em estado de lucidez. Essa informação foi retirada da obra Nas Fronteiras da Ciência e da Parapsicologia, tradução de Leônidas de Carvalho. Vamos continuar estudando a intuição, o pensamento e a telepatia já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo sobre a intuição, em que o autor está trazendo os processos da produção da telepatia e do pensamento, experimentos que comprovaram que o pensamento não são ondas eletromagnéticas, mas de ondas espirituais de natureza própria, propriedade da alma pelo curso do uso da mente, onde não existe distância nem tempo. E o autor continua dizendo que nesse domínio da telepatia, como já visto, relevantes têm sido as experiências realizadas por eminentes pesquisadores em torno da sugestão à distância, cumprindo lembrar que um dos pioneiros nessa área foi Pierre Janet, da Sociedade de Psicologia Fisiológica de Paris, precedida por Charcot, que, acompanhado por seu colega Gilbert, chocou o mundo científico de então, comunicando, sem formular nenhuma teoria, o sucesso de suas experiências
como a paciente, a senhora B, adormecendo-a à distância. Outro pioneiro foi Julian Olkowicz, diretor do Instituto General de Psicologia de Paris, lembrado como o mais famoso pesquisador psíquico da Polônia e autor do clássico A Sugestão Mental, no qual relata suas pesquisas sobre o fenômeno telepático e as diversas modalidades que encontrou. Uma das mais interessantes experiências de sugestão mental à distância, relatada à Sociedade de Psicologia Fisiológica de Lemberg, em janeiro de 1886, e que também causou impacto na época, aconteceu com sua cliente, a senhora M, de 27 anos, e que sofria de epilepsia. Uma noite após atendê-la em seu apartamento, ao sair do prédio, ouviu uma janela abrir-se ruidosamente e viu o corpo da senhora M inclinar-se perigosamente para fora. Olkowicz, percebendo que ela tentava suicidar-se, correu para o lugar onde ela poderia cair e, na sombra da noite, passou a concentrar sua vontade, buscando influir na mente da doente, para que ela desistisse do intento, o que finalmente aconteceu depois de 5 tentativas, em que esta repetia a manobra até desistir, fatigada, encostando-se no parapeito da janela e sendo depois levada ao leito. Pareceu-me por um momento que estáveis ao meu lado ou por detrás de mim. Essa frase está entre aspas e foi declarada por ela. Declarou, pois, e que não querias que eu caísse. Carl Goldstein, reportando seu fato, narra a propósito outra importante experiência feita com essa paciente. Este incidente levou o médico a experimentar com a senhora M a sugestão mental à distância. Ele costumava adormecê-la de 2 em 2 dias. Era a rotina de seu tratamento. Durante esses momentos, ele a observava e tomava notas em seu memorial. Dia 2 de dezembro de 1885, Olkowicz tinha sua paciente adormecida. Ele se encontrava a certa distância de sua cama e fingia tomar notas em seu caderno. Porém, interiormente, concentrava sua vontade sobre uma ordem mental dada. Erga a mão direita. No primeiro minuto, ação nula. No segundo, uma agitação na mão direita. No terceiro minuto, a agitação aumenta. A doente franze as sobrancelhas e ergue a mão direita. Animado com esse sucesso, o médico deu-lhe uma outra ordem mental. Levante-se lentamente, com dificuldade, e vá até ele, com a mão estendida. E assim sucessivamente. Olkowicz conseguiu que a sua paciente obedecesse com êxito a várias ordens mentais. Em algumas ocasiões, as ordens mentais não eram atendidas imediatamente e a paciente parecia embaraçar-se ao cumpri-las. Todas as ordens mentais eram dadas silenciosamente e sem gestos. Olkowicz relatou, ao todo, 14 sessões levadas a efeito de 2 de dezembro de 1885 a 5 de fevereiro de 1886, durante as quais ele fez um número enorme de experiências de sugestão mental com grande êxito e com a mesma senhora M. O doutor teve a oportunidade de registrar outros casos semelhantes, ocorridos com diversas pacientes tratadas por ele em sua clínica normal. Esses trechos, esses relatos, foi tirado da obra Parapsicologia, uma visão panorâmica, sugestão mental à distância. Carl Goldstein é o autor. Esse trecho também foi publicado na Folha Espírita de junho, em 1984, no ano 11. Então, meu caro ouvinte, todas essas comprovações atestam categoricamente
que nós, encarnados, somos esses seres trinos, ou seja, alma, perispírito e corpo físico de carne. O pensamento é emitido pela alma. A mente é o órgão do espírito. Então, esses pensamentos, essas ondas, não são eletromagnéticas. Elas não se definham com a distância. Elas não perdem a sua força. E elas só encontram sintonia com aqueles que apresentam receptividade para apresentarem os mesmos gostos, as mesmas tendências, os mesmos hábitos, tanto que nós podemos estabelecer comunhão entre olhares, entre sorrisos, entre proximidades ou distâncias, e estabelecendo conexão com espíritos afins. Isso vale tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Tanto para o mundo espiritual em relação ao físico e o inverso, o físico para o espiritual. Então a telepatia é o meio de comunicação não articulada que vamos desenvolver em condições mais apuradas no amadurecimento da evolução das nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 1, Árvores Humanas. O texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Com muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. E sabemos à saciedade que as árvores produzem segundo a própria espécie. Não vivem sem irrigação e sem adubo. Entretanto, o excesso de uma e outro pode perdê-las. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos. Contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. São abençoadas por ninhos e melodias de pássaros amigos. Todavia suportam pragas que por vezes lhes carcomem as orças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhes furtam lascas e flores. Registram a gratidão das almas boas que lhes recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quantos lhes tomam a golpes de violência ramos e frutos. E conquanto estimáveis aos pomicultores, que lhes garantem a existência, são submetidas por eles mesmos à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Assim também são os médiuns da terra, postos no solo da experiência, para a extensão do bem de todos. E anotemos que semelhantes árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, conhece-se a árvore pelo fruto. Conhece-se o discípulo de Jesus por muito amar. Conhece-se o médium por perseverar no esforço constante do trabalho do bem e colocando sua vida na condição de intermediário do planejamento divino. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou
mediunidade e obsessão.